Boa tarde, pessoal do oitavo ano, do Integral Colégio Curso de Araruna. Vamos aí para mais uma aula, tá certo? A de hoje para a correção das atividades. Na de ontem a gente viu aí o processo de emancipação, das colônias espanholas, quem foi que liderou, que no caso foi a elite crioula, a participação, de alguns personagens como Simão Bolívar, que foi importantíssima nesse processo de emancipação política, além, do San Martín, que aí tanto participou do processo de independência, do vice-reino do Rio da Prata, como também da Capitanha do Chile e do vice-reino do Peru, certo? Claro que o Simão Bolívar também, E depois a gente vai ver aí também algumas questões, do Simão Bolívar, que no caso é para uma outra aula. No caso de hoje, apenas para a correção das atividades, certo? Então, abram o livro didático, lá na página 28, tá certo? Só um minutinho, aqui, página 28, tá? Que é para vocês analisarem tanto o texto, tá? Como também essa imagem, certo? Então, o texto diz o seguinte: nós fomos tolhidos e, de certo modo, removidos do mundo com relação à ciência do governo e à administração do Estado. Nunca fomos vice-reis nem governadores, com exceção de raríssimos casos, poucas vezes, a ser bispos e bispos. Diplomatas, nunca. Como militares, apenas subordinados, como nobres, sem privilégios reais. Em síntese, não fomos nem magistrados, nem financistas e raramente comerciantes. Então, o texto aí do Simão Bolívar, no ano aí de, não diz o ano, mas 1815, certo? E aí, no caso, tem a imagem do Rugendas, tá certo? Um quadro aí de Rugendas, tá bom? Então, a primeira questão, quem é o autor do texto? Já falei, o Simão Bolívar. Que insatisfações ele demonstra? Claro, que no caso aí, não seria falta de consideração, mas ele quer dizer que os crioulos, eles não tinham tanta participação na administração. Quem fazia essa administração eram os chapetones, que eram pessoas que eram espanhóis vindos da Espanha. Os chapetones eram espanhóis, descendentes de espanhóis nascidos no caso do México, tá certo? E de todo o sistema colonial espanhol era dessa maneira, tá? Na América, certo? Então, essa é a insatisfação que ele está dizendo, No máximo, eles eram comerciantes, não participavam da administração, não eram diplomatas, não estavam em cargos importantes, tá certo? Não participavam, das principais decisões. São essas as insatisfações que o Simão Bolívar coloca, tá? Identifica alguns grupos que compunham a sociedade colonial mexicana. Então, a gente pode falar de chapetones, que eram espanhóis vindos da Espanha, que administravam, que tinham mais regalias. Podemos falar dos crioulos, que eram descendentes de espanhóis nascidos nas colônias espanholas. Tinham os indígenas, que eram os que eram explorados, tínhamos os mestiços, tá certo? Então, são alguns grupos aí que podemos citar que compunham essa sociedade colonial mexicana, certo? Passando um pouco mais, vamos lá para a página 29. Aqui eu já coloquei, como já tem as palavras, já coloquei as respostas, certo? Então, há os cabildos, que eram órgãos administrativos, tá? Dos quais os crioulos não podiam fazer parte, tá bom? Letra B. A mão de obra indígena era utilizada em abundância na América Espanhola. Em algumas colônias, os grupos nativos eram submetidos ao sistema da mita, por meio do qual eles eram obrigados a trabalhar por determinados períodos. Mita, acho que vocês lembram, eles trabalhavam por determinado período, tá? Eles eram sorteados por uma elite local e eram enviados aí para essas minas ou para algum outro tipo de produção, tá bom? Letra C. A administração das colônias espanholas é realizada pelos chapetones. A colonização espanhola dizimou povos como os astecas, os incas, tá? Acreditavam que dos 20 milhões de nativos do México, apenas um décimo desse total sobreviveu.
no decorrer dos primeiros séculos de contato com os europeus, a gente percebe aí quanto foi intensa, né, a dizimação desses nativos, tá, com o contato com esses espanhóis, certo? Ainda na página 29, vamos ter a questão 2, né? Eu já falei sobre isso para vocês, tá bom? Né, 2, na realidade. Você vai a respeito da América Latina. Então, letra A. Defina a expressão América Latina. De onde ela vem? E aí a gente pode pensar, por exemplo, olha a relação que vamos fazer. Eu já falei isso para vocês. Com o surgimento, né, da cidade de Roma. Tá? O surgimento da cidade de Roma, pessoal, ele tem relação com povos latinos que habitavam aquela região. E aí podemos falar, por exemplo, né, quem são esses povos latinos? Né? Os franceses, os espanhóis, os portugueses, tá certo? Franceses, portugueses e espanhóis. Tá? Eu acho que são apenas esses, não sei se tem outro. Tá bom? Então, esses povos, né, esses países, né, esses reinos aí, no caso, foram eles que colonizaram a América, essa parte da América que chamamos de Latina. Tá? Por isso, América Latina. América que foi colonizada por esses reinos, claro, principalmente Espanha e Portugal, mas também a França, que são reinos latinos, tá certo? Por isso que tem essa relação, por isso que se chama América Latina, tá? A nossa colonização é feita por países, né, latinos, né, Portugal, Espanha e França, por isso América Latina, tá bom? A B, vocês vão citar países que fazem parte da América Latina, é muito fácil, né? Tem vários: Argentina, Uruguai, Brasil, tá? Paraguai, Bolívia, tá bom? Peru, Chile, certo? Além de muitos outros, né? Belize, Costa Rica, tem vários, tá certo? Na página 31, tá? Você vai fazer uma relação, né, entre a invasão de Napoleão Bonaparte ao território espanhol e os movimentos de emancipação política das colônias espanholas da América. Eu já falei isso, né, na aula de ontem, tá? No qual a invasão de Napoleão, ele vai tomar o poder, no caso da Espanha, e o que é que vai acontecer? Ele vai colocar o seu irmão José Bonaparte no trono. Logo, as colônias espanholas, que eram espanholas, passam a fazer parte do domínio francês do José Bonaparte e do Napoleão Bonaparte. Tá? Logo depois, em 1814 e 1815, né, o Napoleão vai ser vencido definitivamente. E aí vai se ter um conflito, né? Essas colônias espanholas vão retornar novamente para o domínio espanhol? Claro que não vão, né? Vai se iniciar um pouco antes, claro, né? No começo do século XIX já vai se iniciar os processos de independência. Em 1814, 1815, esses processos de independência vão se intensificar porque eles não querem voltar novamente para o domínio espanhol. Então, ou seja, a invasão de Napoleão Bonaparte ao território espanhol fragmenta, enfraquece, né, o domínio da Espanha em suas colônias, certo? Por isso que indiretamente tem muita relação, né, a invasão de Napoleão com o processo, os movimentos de emancipação política, certo? Questão 2. Nas sociedades estabelecidas nas colônias espanholas, quem eram os crioulos? Os crioulos eram, né, aquela elite, uma elite local, descendente de espanhóis nascidos na América, tá? Porém, ainda eram elite. Qual a importância deles no processo de emancipação? Eles foram importantes, pessoal, porque foram eles que conduziram, né, o processo de independência, tá certo? Então, eles vão ser importantes por isso. É eles que vão conduzir esse processo de independência. E é aquilo que eu tenho falado para vocês, né? O processo de independência das colônias espanholas foi feito pela elite, conduzido pela elite. Quem é essa elite? Os crioulos, certo? E na página 32 e 33, né, essa imagem não está igual à do livro, porque a do livro ela está aí com
focado, né, em duas, né, na parte superior aqui, ó, que eu estou colocando a setinha, e também aí na parte inferior, certo? Então vamos lá. Qual é o tema retratado por Rivera? Tá? No caso aí é o processo de emancipação, né? A luta pela emancipação política do México. Caso questão 1. Na questão 2, a obra de Rivera apresenta as características pictóricas e o simbolismo do trabalho do artista. Apesar dessas particularidades, é possível observar na cena central da obra 2 padres. De acordo com o que você já estudou, quem seriam esses padres? E aí, pessoal, quem seriam os padres são o Miguel Hidalgo e Costilla e José Maria Morelos, tá? Que são líderes de um movimento precursor iniciado em 1810. Tá? Essa seria a resposta. Os padres são o Miguel Hidalgo e o José Maria, líderes de um movimento precursor iniciado em 1810. Certo? Na questão 3, quais eram os principais objetivos pretendidos pelos padres retratados? Que elemento presente na obra pode comprovar a sua resposta? O movimento tinha um caráter popular e, além da emancipação política, previa reformas sociais, como a agrária, o fim da exploração da mão de obra indígena e das distinções jurídicas entre as pessoas. Um dos elementos que aparece em maior destaque é a faixa vermelha, no qual podemos ler as palavras terra e liberdade. Não sei se vocês estão, né, enxergando, tá? E também, ó, na partezinha que os padres e a faixinha vermelha terra e liberdade, certo? Essa seria a resposta, tá bom? Então, nossa aula fica por aqui, tá? Qualquer dúvida vocês deixam no chat, eu também vou deixar a atividade no chat, tá certo? Então, tenham uma ótima tarde e até mais.